Bom, e falando de diversidade de micro-organismos, né, a diversidade de metabolismos não seria diferente. A gente tem muitos micro-organismos vivendo em diferentes ambientes, sob diferentes condições, e em função disso eles vão apresentar diferentes metabolismos, inclusive o metabolismo vai ser relacionado à condição que aquele micro-organismo está vivendo naquele momento. Para diferenciar os micro-organismos e os metabolismos, a gente separa principalmente quanto à fonte de energia ou a fonte de carbono, né? Então, a gente tem aqueles micro-organismos que vão fazer a fotossíntese, que vão utilizar a energia, principalmente solar, como fonte de energia, né? E o CO2 da atmosfera como fonte de carbono, mas também tem aqueles micro-organismos que vão pegar a energia e o carbono de algum composto, que pode ser um composto orgânico, como a glicose, que é a principal fonte de energia para as células, como também fontes inorgânicas, como enxofre, amônia, ferro. A gente tem vários outros tipos de metabolismo. Mas hoje, né, no episódio, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima da fermentação, que é um processo muito natural, né? Ele ocorre na natureza em diferentes ambientes. E para falar sobre fermentação e para trazer um pouco mais para a gente sobre fermentação e alimentação, o convidado do Coro Sense de hoje é o professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Viçosa, ele que já participou do terceiro episódio sobre listeriose, o Dr. Guilherme Martim. Bom, professor, agradeço seu retorno aqui ao podcast e para trazer esse assunto da fermentação, principalmente relacionado a alimentos. Acho que é muito importante e bom para a gente poder conversar um pouco mais aqui. Eu agradeço, Conrado, novamente o convite. Acho que é uma oportunidade agora para falar um pouquinho de um tema muito importante para nós aqui, do laboratório, aqui na Universidade Federal de Viçosa, e trabalhamos especificamente com alguns tipos de alimentos fermentados, então é um assunto bastante interessante para a gente conversar. A gente tem uma diversidade de alimentos fermentados que quando você para pensar, muita coisa que a gente tem em casa passou em algum momento do processo de fabricação pela fermentação, né? Sim, sim. Nós temos mais de 3 mil tipos de alimentos fermentados e não existe uma cultura no mundo que não faça uso de pelo menos um tipo de alimento fermentado. Então, é realmente um grupo de alimentos muito importante, tanto culturalmente quanto economicamente falando, né? A gente vai tratar disso um pouco mais adiante, mas certamente todo mundo que está ouvindo, nos ouvindo agora nesse momento, faz uso pelo menos de um tipo de alimento fermentado. Com certeza. E, professor, quais tipos de fermentação que a gente tem que é desempenhada pelos micro-organismos e tem importância para a gente do ponto de vista de alimentos ou de processos naturais? Sim, existem diferentes grupos de micro-organismos que desenvolvem esse processo de fermentação, né, que é um processo bioquímico que ocorre naturalmente quando esses micro-organismos transformam substratos orgânicos em energia, gerando diferentes tipos de produtos finais que a gente chama. Então, o tipo de produto final vai definir aquele processo, o tipo de processo fermentativo. Então, quando a gente pensa na fermentação láctica, o produto final principal de interesse é o ácido lático. Quando a gente pensa na fermentação acética, o produto final é o ácido acético. E na fermentação alcoólica, né, só para falar dos 3 principais grupos, o produto final de maior interesse é justamente o etanol. Então a gente já consegue começar a fazer essa diferenciação. Então, os substratos também eles vão definir os tipos de fermentação. Quando a gente pensa, por exemplo, na fermentação lática, a gente está pensando no uso de um substrato, de um carboidrato, que é a lactose, né, corresponde à lactose, gerando no final desse processo o ácido lático. Quem faz essa fermentação lática são um grupo de micro-organismos que nós chamamos de bactérias láticas, ou bactérias do ácido lático. Exemplos de alimentos produzidos por esse tipo de fermentação são os mais comuns, né, são os mais lembrados, geralmente são os queijos e leites fermentados, como o iogurte, por exemplo, né? Se a gente pensar nos micro-organismos, então, principais desse grupo, a gente está falando de lactobacilos, de lactococcus, leuconostoques, streptococcus, que são gêneros muito utilizados na produção desses alimentos fermentados láticos, que a gente chama, né? E aqui a gente já consegue diferenciar 2 tipos diferentes de metabolismo. Então, essas bactérias láticas, algumas são capazes de desenvolver o processo de homofermentativo, que a gente fala,
outras são capazes de desenvolver o processo heterofermentativo. Então, as bactérias homofermentativas, homo, né, significa, esse prefixo significa mesmo, produzem, ao final da fermentação, apenas um tipo de produto final, que no caso é o ácido lático. Tá? Então, para esses micro-organismos, principalmente, o principal efeito no alimento é a acidificação do produto. Né? Vai atuar reduzindo o pH. Então, como exemplo de bactérias homofermentativas, né, ou homofermentadoras, existem os lactococcus, pediococcus, enterococcus e streptococcus. E alguns lactobacilos também, que fazem a homofermentação, que nós chamamos. Um exemplo clássico é a produção de iogurte. Então, a gente tem Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, que são dois micro-organismos homofermentadores. Tá? Professor, então só Já, interrompendo um pouco. Então, quando eu penso dentro da indústria, né, que tem aquele fermento para fabricação de queijo, ele na verdade, um inóculo microbiano. exatamente. Aí, dependendo do tipo de produto que se quer produzir, você utiliza um ou outro tipo de fermento. Então, quando, né, por exemplo, antigamente na roça, ainda é um processo muito comum, mas de uma família ter uma vaca para tirar o leite e produzir aquele queijo, aquela isca que ele utiliza ali também é esse micro-organismo. Se você pensa na produção artesanal de queijo, por exemplo, eles utilizam muito, aqui em Minas Gerais, utilizam o pingo, né, que é aquele soro coletado que é rico em bactérias lácticas. Né? É claro que para esse tipo de produção, Conrado, se utiliza geralmente leite cru. Então, o leite cru ele já é muito rico em bactérias lácticas. Tá? Mas na roça, em muitas propriedades, se faz o uso de um coletado, né, do dia anterior, para aumentar a diversidade de bactérias láticas, como se fosse, na verdade, um inóculo que estava sendo utilizado. Tá? Na indústria, esses produtos já são feitos a partir de leite pasteurizado, então deve-se utilizar necessariamente um inóculo, né, padronizado. No ambiente industrial, geralmente são micro-organismos liofilizados, né? Então, a gente está falando de um outro tipo de ambiente de processamento que aí você usa um inóculo muito mais padronizado do que esse que é utilizado na produção artesanal. Só para encerrar, então, além dessas bactérias homoláticas, como eu estava falando anteriormente com vocês, existem as bactérias que fazem a heterofermentação. Né? Então, essas bactérias de hétero, né, esse nome hétero que é diferente, esses micro-organismos produzem não apenas o ácido lático, mas também outros componentes que vão interferir no aroma e no sabor desse produto. Então, como exemplo clássico, nós temos a Leuconostoc, né? É um gênero importante de bactérias láticas heterofermentadoras. Então, além de acidificar o produto, eles vão produzir outros componentes que vão alterar o sabor e o aroma desses alimentos fermentados. Bom, professor, então além da fermentação ácido lática, a gente tem ainda acética e alcoólica, né? Exatamente, são outros tipos de fermentação que são muito importantes para a produção de alimentos fermentados. Então, em relação às bactérias acéticas, são aquelas capazes de produzir ácido acético, né, como produto final do processo fermentativo, tá? E são muito utilizados esses micro-organismos na produção de vinagre, por exemplo. Então, para a indústria de vinagre, bactérias do gênero Acetobacter, principalmente Gluconobacter, são importantes para produzirem o ácido acético no final do processo. Mas nós temos outros produtos também, agora está na moda, a gente vai falar também um pouquinho mais desse produto, que é a kombucha. É uma bebida à base de chá adoçado fermentado, né? Então tem um caráter acético também, porque essa bebida é rica em bactérias acéticas. Então, é um outro tipo de fermentação. E por fim, talvez uma das mais lembradas também quando a gente fala em fermentação, que é a fermentação alcoólica, né? Então, açúcares como glicose, frutose e sacarose, nesse tipo de fermentação, são convertidos em energia com produção de etanol e dióxido de carbono, né? Que são os produtos primários que a gente chama. Outros produtos também são gerados a partir da fermentação alcoólica, isso vai depender do substrato, né? Como aldeídos, ésteres, álcoois superiores, né? Enfim, uma outra grande diversidade de compostos. Então, a gente está falando aí, principalmente quando a gente pensa nesses micro-organismos, em leveduras. Tá? E Saccharomyces cerevisiae é, sem dúvida nenhuma, a levedura mais utilizada e o micro-organismo mais estudado pela ciência até hoje, devido à sua grande importância para a produção de muitos alimentos fermentados
consumidos e produzidos industrialmente, né? Então tem um componente econômico aí muito forte. Claro que existem outras leveduras, né? Como Pluriveromyces, que é um outro gênero de levedura que podem ser utilizados, né? Pela indústria alimentícia e farmacêutica também. Nós temos outras espécies de Saccharomyces, como Saccharomyces kefir, que é encontrado num tipo de alimento fermentado também, que é o kefir, que nós vamos comentar mais adiante, Cândida, Debaryomyces, enfim, nós temos muitas leveduras envolvidas no processo de fermentação e na produção de alimentos fermentados. Professor, só para situar quem está escutando, às vezes não vai associar, mas aquele fermento que a gente encontra, fermento biológico desidratado, que vende no supermercado, o saquinho, se a pessoa for olhar lá, possivelmente é o Saccharomyces cerevisiae, né? Então, para fazer massa, pão, pizza em casa, a gente vai acabar utilizando esse fermento biológico, que é essa levedura desidratada, né? Liofilizada, e aí quando a gente ativa, coloca água e coloca uma fonte de carboidrato para ser fermentado, um açúcar, e ela vai reativar. E realmente, Exatamente. a gente mais lembra, quando fala fermentado, o álcool, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça. A gente associar, por exemplo, a produção de vinagre a um processo fermentativo, eu acho que é pouco comum, né? Mas além desses tipos de micro-organismos, desses tipos de fermentações, existem outros micro-organismos que são importantes na produção de alimentos fermentados que o senhor não citou ainda? Com certeza, Conrado. Quando a gente fala em alimentos fermentados, existem outros micro-organismos que não estão dentro dessas três classes que nós comentamos anteriormente, né? E que são muito importantes. Então, existe por exemplo, um alimento que não é muito comum, que é o natto. É um alimento japonês à base de soja e ele é produzido a partir de um bacillus, que é o Bacillus natto, tá? Outro exemplo de um outro micro-organismo importante, principalmente quando a gente pensa na produção de queijos, né? Brevibacterium lineens, as bactérias propiônicas, né? Que são também fundamentais para a produção de uma série de compostos de aroma e de sabor de alguns tipos de queijo, por exemplo. Existem outros micro-organismos como micrococcus ou estafilococcus, são muito comuns na produção de embutidos, né, quando a gente pensa na indústria de carnes fermentadas. Então, vocês veem que é uma grande diversidade, né, de micro-organismos que podem ser e são empregados rotineiramente na produção de alimentos fermentados pelo mundo todo. Se a gente for no supermercado e falar assim, ó, imaginar, vamos tirar tudo aqui que passou por um processo fermentativo, eu acho que não ia sobrar muita coisa, né? Muito do que a gente consome diariamente, né? Em café, no almoço, lanche da tarde, teve a fermentação. Então, seria uma É, fruta fresca, um cereal, mas nada muito, vamos dizer assim, atrativo ao nosso paladar, que tem sido cada vez mais refinado e buscando aromas, sabores e texturas diferentes que normalmente passam por um processo biológico de fermentação ou alguma transformação de micro-organismo, né, professor? sim, tem um componente, como você acabou de comentar, cultural muito interessante. Depois a gente pode até destrinchar um pouquinho melhor, mas se a gente pensar em alguns países europeus, eles consomem muito mais alimentos fermentados do que a gente, né? Tem vegetais fermentados, principalmente, a gente pensa em chucrute, que é um alimento muito comum na Alemanha, por exemplo, a própria França, que consome muito queijo, né? Que é um exemplo clássico de alimento fermentado, mas alguns tipos de produtos que são mais ácidos, que tem um componente ácido mais forte, né? Mais presente, o brasileiro ainda não está muito habituado com esse tipo de sensação, né, de padrão sensorial. Então, tem um componente cultural muito forte quando a gente fala do consumo de alimentos fermentados, mas, de qualquer maneira, nós consumimos uma grande quantidade deles. Aí só uma curiosidade, professor, do ponto de vista econômico, né? O senhor sabe qual é a média de consumo de queijo por ano na França? Que uma pessoa consome por ano? A média de consumo, É. e Conrado, não sei, não, você me pegou. Não, não, é só uma curiosidade. Não, eu sei, é só uma curiosidade porque a gente, né, tem registros, né, que é em média 25 quilos 25 quilos. de queijo por Ah, ano que uma pessoa consome. Aqui no nossa, Brasil a gente está, né, próximo dos 5, né, então a gente tem, é né, abaixo de 10, né? O consumo no Brasil é bem menor. Se a gente pensar, por exemplo, na Argentina, que acho que, se não me engano, está em torno de 10 a 11 quilos, é um país muito próximo aqui nosso, né? E que consome muito mais que a gente. é, Então, e,
Só para completar assim, isso tem feito com que muitas empresas, né, de lácteos, laticínios da Europa tenham comprado empresas aqui no Brasil, né, para expandir o mercado, porque, né, em alguns países como na França, o consumo já basicamente estagnou, já saturou, as pessoas não conseguem consumir mais, então não aumentam. Então, do ponto de vista econômico, essa questão cultural ainda vai estimular as indústrias aí para outros países, como no Brasil, em que existe um mercado que pode crescer muito mais ainda, em vista do tamanho da nossa população e desse hábito cultural de comer, né, quase 5 vezes menos do que na França ou em outros países que tradicionalmente consomem mais lácteos, Sim, principalmente o queijo. tem muito espaço, né, ainda tem muito mercado a ser explorado. E eu acredito, Conrado, já que você está falando disso, eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito grande em relação ao consumo de queijo no Brasil. Eu tenho participado de alguns eventos que tentam alertar para a importância, né, de se valorizar a produção artesanal de queijos no Brasil. Então, isso está ganhando um espaço muito grande. Então, é um nicho específico que a tendência de crescimento, aí a gente já vê pela própria variedade, né, cada vez mais crescente de queijos produzidos aqui no Brasil. Então, isso tem ganhado uma visibilidade muito grande. Então, eu acredito que vai crescer bastante esse consumo para os próximos anos. E a gente pensar aí também quanto à legislação, né, saiu no final de 2019 uma legislação nova com padrões, né, de qualidade de produtos lácteos semelhante ao da União Europeia. Isso tem dois grandes impactos, né? O primeiro é melhorar a qualidade do produto interno e o segundo é abrir fronteira de exportação, né? Porque aquele padrão que já é utilizado na União Europeia seguido aqui no Brasil, né? Para você conseguir exportar, são tratados mais econômicos, mas do ponto de vista de saúde, a gente já está caminhando para ter uma mesma qualidade. O que no Brasil é bom para a gente, mas é muito difícil porque, né, a cadeia da produção de lácteos no Brasil é muito complicada, né? Tem muito pequeno microprodutor, né, que vai produzir o leite ali para poder fornecer para um laticínio, então o transporte é complicado, a cadeia de distribuição é complicada porque o Brasil é muito grande, mas a gente tem visto cada vez mais um avanço do mercado e da legislação para melhorar a qualidade do produto, né, e por consequência melhorar a visibilidade dos nossos produtos e o consumo interno também. Bom, professor, E mas voltando um pouco só para. lembrando, só lembrando, Conrado, acho que você está se referindo à RDC nova, né, que foi Isso. publicada no final do ano, né? E isso vale para quando você está pensando numa produção industrial, né? Quando a gente pensa na produção dos pequenos, como você até comentou agora há pouco, a gente tem que lembrar também que foi publicado no passado o selo Art, né? Que ainda tem bastante discussão em cima disso, mas ele é mais voltado para a produção artesanal. Então, embora precise melhorar muita coisa, né, precisa afinar algumas coisas referentes a essa legislação, isso vem numa hora muito importante para o pequeno produtor, principalmente, né, para ele tentar ao menos se adequar a um padrão mínimo de qualidade para não ter problemas ali na comercialização dos seus produtos. Só uma complementação assim. E também do ponto de vista, né, de mercado, eu acho que o Brasil tem despertado nesse assunto alguns anos para cá, que é controlar a origem, né? Então no Brasil não se tinha muito. Você comprar, por exemplo, queijo Minas fabricado no Rio Grande do Sul, né? Então, queijo Minas, né? Esse nome você vai associar produzido em Minas. Então já tem uma mobilização do mercado, da associação, né, de produtores de queijo para poder colocar. Eu acho que no Brasil o primeiro que é de origem controlada é o da Serra da Canastra, mas é, outros lugares já estão também ganhando esse título e separando o nome, né? Só pode ser produzido ali. Mas claro que tem muita gente que vai colocar queijo tipo Minas, né? Igualzinho a gente compra tipo parmesão, mas é uma forma de segregar e dar valor àquela produção que surgiu ou foi melhorada em uma determinada região. Claro, e a gente tem, inclusive, agora os produtores, né, que são cadastrados, pelo menos da Serra da Canastra, que já fazem uso daquela etiqueta de caseína, né, que já vem com a informação ali do produtor, na procedência, então você já encontra esses dados aí, é possível se fazer uma certa rastreabilidade do produto. Isso é muito interessante, eu acho que isso vai valorizar demais o produto. Com certeza, valoriza muito o mercado, né? Se você pensar aqui em outros países, né? Isso já é muito estabelecido. Por exemplo, champanhe. É um tipo de vinho gasificado de uma região da França, né?
Queijo camembert, também é um queijo produzido no norte da França. Então, quando você vê aquele nome, você já sabe a qualidade, já sabe de onde é, né? Tem um valor agregado muito maior. E eu acho que no Brasil está despertando essa, essa importância de separar a origem do produto de uns 2, 3 anos para cá que eu tenho visto mais Sim, mobilização. com certeza. Bom, professor, então voltando um pouco para os micro-organismos, assim a gente fala um pouco de economia, de cultura, né, da produção. É, mas existem, além desses micro-organismos, também fungos filamentosos. Isso. Tem uma série de alimentos fermentados que fazem uso, né, durante a sua elaboração, de fungos filamentosos. Então, se a gente pensar, por exemplo, no próprio saquê, né, que se faz uso de um inóculo fúngico para a produção, ou a masaquê, uma outra bebida que, na verdade, é produzida a partir de um subproduto da produção do saquê, são fungos filamentosos que são utilizados na sua produção. Nós temos o tempê. Tempê é um alimento fermentado muito consumido, principalmente pelo público vegano, né, que faz uso bastante de produtos à base de soja, que é produzido a partir de risóporos, que é um outro fungo filamentoso. Então, é um grupo também muito importante, tá? Que é amplamente utilizado para a produção de alimentos fermentados. Só para quem está ouvindo, né, para quem não é muito da área, quando a gente fala em fungos filamentosos, desculpa, a gente está falando daqueles fungos que têm um crescimento com o que chamamos de hifas, né, que vão formando um micélio, que é aquilo que a gente consegue visualizar, né, a olho nu. Essas estruturas ficam visíveis, então, e elas vão recobrindo, né, aquela matéria-prima, aquele ingrediente básico do produto e vão modificando as características desse produto. É só para ilustrar um pouco, então, por exemplo, aquele fermento biológico que a gente compra no supermercado, né, desidratado, é uma levedura, então a gente vê como se fosse, né, claro que ele é um grumo, mas são seres unicelulares, leveduriformes, e a gente tem aqueles filamentosos que podem formar estruturas maiores, por exemplo, cogumelo, ou aquele pão mofado, quando a gente vê aquele aspecto meio de cotonete, aí são os fungos filamentosos. Então, tanto como um grupo quanto o outro, que são relacionados a tipo de morfologia, são utilizados em processos fermentativos. Amplamente utilizados. O próprio queijo camembert que você comentou anteriormente aí, né? Aquela superfície branca, né? Aquela capinha branca que ele tem recobrindo todo o queijo, na verdade é um tipo de penicílio, né? Que é o Penicillium candidum, que recobre, né, toda a superfície do fungo, ele fica com aquela característica branca, né? Ou até mesmo o queijo gorgonzola, o queijo roquefort, é um outro tipo de penicílio, né? O Penicillium roquefort, a gente está falando então de dois fungos filamentosos que acho que são mais conhecidos, né? Quando a gente pensa aí na produção de alimentos fermentados por esse grupo de micro-organismos. Certo, é uma forma de controlar também, porque fala, você já comeu queijo mofado? Às vezes eu dou alguma palestra, algum treinamento, eu não falo, não, eu nunca comi, não vou comer coisa mofada. Eu falo, não, queijo Roquefort é um queijo mofado, né? Que o fungo desenvolveu ali dentro, ele foi inoculado, foi controlado, mas as pessoas às vezes não associam muito o nome ao processo de fabricação. Exatamente. É importante a gente salientar também, né, Conrado, que existem alguns fungos que são produtores de toxinas, né? Então, é claro, quando a gente fala de um alimento mofado, né, um alimento produzido com fungo, a gente está falando de um alimento que foi produzido de uma maneira controlada, né, com fungo que a gente conhece o que está sendo ali inoculado, o que está sendo introduzido. Tá? Então, muita gente pergunta, mas pode comer esse fungo, não vai dar nenhum tipo de problema? Não vai dar nenhum tipo de problema, desde que você saiba exatamente o que tem ali. Né? Então, alguns fungos são responsáveis por desencadear algumas doenças, alguns tipos de intoxicações, e aí sim deve se atentar muito bem para que tipo de fungo está presente ali naquele alimento. Muito bom essa nota mesmo, porque quando a gente fala assim, na verdade são um mofo que foi colocado lá intencionalmente, não é um mofo de contaminação. Em relação aos processos fermentativos, a gente tem quais tipos, né? As diferenças entre eles. É, Pensando no processo produtivo, a gente pode diferenciar esses processos em dois processos distintos. Né? Então, nós temos um tipo de fermentação em estado líquido, que nós chamamos, né? E o outro, a fermentação em estado sólido. Esse estado líquido também é conhecido como em fase submersa. Né? Então, a gente pensa numa solução, numa fase aquosa, tá?
e ali aqueles micro-organismos presentes vão fermentar aquele substrato nessa fase aquosa. Isso é observado, por exemplo, a produção de kombucha, a produção do chá fermentado, né? Um outro tipo de processo fermentativo é a fermentação em estado sólido, que a gente chama, né? Aí, nesse caso, eu estou usando uma matéria-prima, um ingrediente com uma menor disponibilidade de água. Então, se eu pensar, por exemplo, na produção de tempê, que é aquele alimento à base de soja, o substrato é a soja, né? Então, o micro-organismo ele vai crescer e vai ali se multiplicar na superfície desse substrato sólido. Então, isso tem um impacto em um ambiente industrial muito importante, né? Então, são parâmetros, são padrões que devem ser controlados de maneiras distintas quando a gente pensa no processo de produção de um alimento fermentado. Certo. Então a gente tem, né, essa fermentação que pode ser no ambiente aquoso, no ambiente sólido, e aí, de acordo com o tipo de matriz ou de alimento que a gente vai querer, a gente tem que controlar as condições diferentes. Porque eu imagino para você fazer a fermentação de um alimento, né, uma base sólida, é mais difícil você controlar em toda a extensão daquela matriz a temperatura, né, e outras características em relação a um alimento de base líquida, né? Sim, muito mais difícil. Então, são processos bem diferentes, né, quando a gente pensa numa produção industrial. Então, tem as suas dificuldades, as suas vantagens características, né, particulares. Eu acho que isso vai ditar muito também na indústria do processo de fabricação, de quanto tempo aquele alimento vai demorar a ser fabricado desde o momento que a gente inoculou o micro-organismo até o ponto de embalar e de venda, né? Se você pensar num salame, por exemplo, que ele tem que ficar nesse processo de maturação que o micro-organismo vai desenvolver ali, ele fica algum tempo, alguns meses ali no processo de maturação. Com certeza. Bom, professor, então, eu queria que a gente entrasse agora um pouco na história, né, dos alimentos fermentados, porque se a gente pensar em civilização, tiveram vários pontos, né, vários marcos na história da civilização que fizeram com que a população pudesse se desenvolver, né, pudesse crescer em número de pessoas, e também ditar outros fatores culturais. E para começar, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco da história do queijo. Eu dei uma lida em um material, mas eu acho uma história muito, muito curiosa, assim. Diz a lenda, né, Conrado? A gente não consegue comprovar cientificamente falando, tá? Mas por serem histórias muito antigas, né? Mas o queijo, por exemplo, é uma história muito interessante, não? Diz a lenda que algumas populações nômades elas costumavam transportar alguns utensílios e alguns alimentos, produtos perecíveis, em bolsas que eram produzidos a partir de estômagos de animais. Então, eles abatiam os animais para consumir a carne, tá? E o estômago, né, aqueles estômagos grandes, geralmente grandes, eles usavam como bolsas para transportar esses alimentos. Então, diz a lenda, né, que em um determinado momento, quando eles acondicionaram leite nessas bolsas e transportaram ao longo de algum tempo, no final desse processo eles observaram que não tinha mais leite ali dentro, né? Tinha um material mais espesso, um material coalhado, né? E alguém muito corajoso, né, Conrado, foi lá e experimentou esse leite coagulado e ele viu, na verdade, que tinha um sabor e um aroma muito característicos e muito agradáveis. Então, diz a lenda que foi dessa maneira que o homem descobriu, então, o processo de coagulação do leite. Hoje a gente sabe, né, que esses tecidos animais, eles são ricos em algumas enzimas proteolíticas, por exemplo, a renina, né, que é capaz de quebrar algumas sequências de aminoácidos da caseína, né, que é a proteína do leite, e aí isso acaba resultando no processo de coagulação. Claro que eles não sabiam disso na época, né? Hoje a gente sabe que foi por conta disso. Mas desde muito antigamente já, e isso é só um exemplo, essa história do queijo é só um exemplo, a gente tem outras histórias de outros alimentos que foram descobertos de uma maneira assim, vamos dizer, ao acaso, né? Observando ali uma modificação natural, eles entenderam que algum processo estava ocorrendo ali e que isso gerava um produto com um sabor e com um aroma muito agradável. Eu acho que grande parte, né? Inclusive hoje a gente faz ciência de observações de coisas que acontecem na natureza, a gente isola para poder descrever mais o processo, mas são coisas que acontecem de forma natural e a gente tende a melhorar, a beneficiar como são os processos de produção.
E aí, professor, quando, né, veio essa questão da história do queijo, eu pesquisei um pouco sobre a história do pão, né, e tem um artigo que eu vou colocar na descrição do episódio, né, e também vou postar algumas fotos depois no Instagram, que tem bastante material, falando que o pão surgiu há 14 mil anos, né, são os primeiros registros, né, como se fossem alguns fósseis, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica a Jordânia, né, que seria um pão semelhante ao que a gente tem hoje, que é um pão sírio, que é um pão bem rudimentar, né, que é a base de farinha e de água. Uhum. E aí eles viram que tinham ali, né, a partir de microscopia, algumas estruturas vegetais, né? Aí eles foram ver depois que são espécies semelhantes ao trigo e à aveia, e tinha uma massa com algumas bolhas características semelhantes a processos fermentativos. Então, fizeram datação desse material. Então, os primeiros registros de pão para a civilização datam de 14 mil anos. Se você pensar que hoje é praticamente a base da alimentação, né, do mundo inteiro, todas as culturas tratam e usam o pão de forma basicamente igual, né, como um alimento primordial, tem fatores culturais, mas é um processo que surgiu então há muitos anos e a gente tem beneficiado isso, melhorado, fazendo pão diferente, mas a base é a mesma, a farinha, a água e aí um fermento para poder fazer o processo de fermentação. Isso, exatamente. É interessante nessas histórias, né, essas teorias de surgimento, porque nos remetem a tempos muito longínquos, né? Então, se a gente pensar 14 mil anos, né, muito até antes do advento da agricultura, né? Então, alguns trabalhos têm também discutido, né, em relação à importância da produção de pães para o desenvolvimento da agricultura, que até então se achava que o desenvolvimento da agricultura em si teria proporcionado a produção de uma série de alimentos. Hoje, a abordagem já mudou, essa lógica é meio que invertida, né? Alguns historiadores, estudiosos, eles acreditam que, na verdade, pela necessidade de se produzir alimentos, é que desenvolveu-se a agricultura. Então, é meio que uma lógica invertida, né? No caso dos pães, por exemplo, é claro, né? A época não se sabia do papel dos micro-organismos, então eles precisavam ah, modificar, tratar aquele trigo, a cevada, enfim, o grão, molhar, né, fazer uma demora desse grão para facilitar a mastigação e a absorção, né, triturar essa matéria-prima para facilitar a digestão. Então, adicionavam água para fazer esse processo, né, depois o processo de assamento, para melhorar a textura também e o sabor, mas os micro-organismos têm um papel imprescindível nesse processo também. Tá? Esses micro-organismos eles estavam presentes ali no ambiente e, de uma certa maneira, entravam na composição desses alimentos. Né? Então, a história do pão também é muito interessante nesse sentido. É uma prática muito antiga, né? Como você próprio comentou desse estudo que foi publicado, acho que foi publicado recentemente esse estudo, no ano passado, né? 2018 o artigo. 2018, né? Então, assim, ao longo do tempo a gente vê algumas mudanças, algumas teorias diferentes, tá? Mas essa, particularmente, eu acho muito interessante, porque demonstra, né, essa capacidade do homem também de, a partir da observação de um processo natural, que ocorre naturalmente, ele entende que ele pode modificar aquele produto e gerar, né, uma grande diversidade de produtos diferenciados. É claro que é uma grande especulação, mas não existe, né, nunca li material relacionado a isso, mas pode ter sido a motivação em que o homem deixou de ser nômade a partir do momento que ele entendeu que aquele cereal poderia ser transformado, ele conseguiria plantar aquele cereal e aí iniciou a agricultura. E aí a gente pode ter, às vezes, deixado de ser nômade em função do pão. Claro que eu estou especulando muito aqui, não tem nenhum relato histórico questão disso, mas se a gente entender por esse caminho que pode, né, ter acontecido, o micro-organismo, né, esses micro-organismos fermentativos podem ter feito com que a agricultura nascesse nessa região aí da Mesopotâmia. Com certeza. Só chamar a atenção uma coisa interessante que eu me lembrei agora, quando você falou agora aí de como o homem foi modificando o pão ao longo do tempo, né? É, atualmente a gente vê, na verdade, uma tendência de retorno à origem, na verdade, né? Se a gente pensar hoje na produção de pães artesanais, tem ganhado muito espaço, né? Tem muita gente produzindo pão artesanal, padarias artesanais ganhando dinheiro em cima, né, de um produto tão
milenar, né, de um produto tão típico, tão clássico como o pão. Eu vi uma frase uns tempos atrás, estava lendo um material sobre isso, umas 2 semanas atrás, e vi uma frase muito interessante que era assim: o futuro do pão está no seu passado. Então, na verdade, a gente está retomando um pouco, né, de trabalhar de uma maneira um pouco mais rústica o pão, né, com uma farinha mais integral, né? A gente foi, durante a Revolução Industrial, né, nos anos seguintes, trabalhando com refinamento da farinha, sempre utilizando farinha branca, então o pão ficou muito padronizado, né? Hoje a gente vê uma tendência de retorno a essa origem, pães mais rústicos, né? Com sabores diferenciados desse pão branco de padaria que a gente come, ou de pão de indústria, de supermercado, né? Então é muito interessante a gente pensar que a gente desenvolveu tecnologias para modificar tanto esse produto e hoje a gente está, de uma certa forma, voltando a um pão um pouco mais original, um pouco mais rústico. Eu acho que, na verdade, isso está acontecendo em vários caminhos, né? Eu acho que, por exemplo, hoje em dia, quando se fala em produto artesanal, que né, muita gente conhece cerveja artesanal. As grandes marcas lançavam cervejas para o mundo inteiro e aí Uhum. agora começou essa fabricação caseira, as pessoas conseguiram, de certa forma, domesticar esse processo, então já tem, né, dentro da nossa casa a gente já consegue fabricar cerveja, né, pães diferentes, outros tipos de bebidas que a gente vai trabalhar mais na frente. E eu acho que tá, como você falou, tá um resgate, né, desse processo biológico dentro da casa, né, das pessoas. Eu acho que está muito relacionado. Claro que ainda a gente tem muita gente que passa fome, mas é um momento em alimentar a população, né? Então, se padronizou a fabricação de pão e conseguia fabricar em grande escala, e hoje a gente já está retornando um pouco mais, até porque taxativamente fala de processos industriais, que o alimento não é tão puro pela presença de conservantes. Claro que em alguns alimentos são sim, mas outros são naturais, né? Mas aí a tendência é que as pessoas controlem todo esse processo, né? Além do prazer de cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, então eu sempre faço pão, massa em casa. Então, isso também traz esse resgate do contato direto com o alimento e também um fator cultural muito grande. Eu me recordei, né? Eu já morei na França, então um dia eu estava saindo de uma padaria lá, tinha uma criança, acho que devia ter um ano e meio, 2 anos, assim, com uma dificuldade de caminhar, né? É. De mão dada numa mão com a mãe, na outra mão com uma baguete maior do que ela, né? Cuidando para aquilo não arrastar no chão e comendo a outra beirada da baguete. Então, do ponto de vista cultural, aquele estereótipo deles com baguete, foi assim que eu mudei. Me veio muito à mente assim, uma criança carregando uma baguete maior do que ela e comendo aquilo pela rua fora. Então, esse tem É. um impacto cultural muito grande também. Sim, sim. É um mundo fascinante, né? Eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que isso acaba também gerando um certo fascínio. Então, acho que é por isso que a gente vê cada vez mais gente produzindo alimentos fermentados em casa, em ambiente doméstico, né? Então, isso é muito bacana da gente observar. Com certeza. E aí, professor, quando a gente fala da história do queijo, história do pão, eu quis pesquisar um pouco sobre, aqui no Brasil, qual é o primeiro registro que a gente tem de algum alimento, né, que passou pelo processo fermentativo. Então, nas minhas buscas, né, eu estava pesquisando, e aí eu encontrei, né, um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que era como se fosse um, um escritor da época, né, das grandes colonizações, né, e aí ele escreve uma carta para o rei Manuel I, que na época era o rei que, né, financiava essas expedições, né, e aí eu vou ler um trecho aqui da carta só para a gente poder trazer um pouco à tona essa discussão da fermentação como processo, né, do ponto de vista indígena, né, e aqui no Brasil. Então a carta é assim, ó, posto que o rei Mor, né, que no caso era Pedro Alves Cabral, né, o capitão daquela missão, desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevem a vossa alteza, que era o rei Manuel I, a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nessa navegação se achou. Que é aquela teoria, né, que eles iam para a Índia e acabaram encontrando aqui no Brasil. E aí a carta continua assim. Nesse dia, a hora de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra de chã, como grandes arvoretos, ao monte ao alto, o capitão, que era Pedro Alves Cabral, colocou o nome de Monte Pascoal. E a terra, terra de Vera Cruz, que posteriormente veio a se tornar o nome de Brasil.
E o capitão Mor mandou em terra Nicolau Coelho, que era um dos assessores dele, e quando ele desembarcou na terra, começaram a acudir pelas praias homens, que eram pardos, todos nus, sem coisa algumas que lhe cobrissem a vergonhas. Né, esse é um trecho muito famoso. E aí depois, mais para frente, ele descreve um pouco dessa interação, e aí tem um trecho que traz a medida, a descrição de um alimento fermentado, e aí é assim: comiam conosco, né, no caso os indígenas aqui do Brasil, do que lhe dávamos. Bebiam alguns vinhos deles, que no caso, na época eles não sabiam o nome, mas depois, por pesquisa histórica, descobriu que é o cauim, e outros eles não podiam beber. Mas parece-me que vos avezarem, né, que se eles acostumarem, o beberão de boa vontade. É porque na carta descreve que eles ofereceram vinho para os indígenas, eles não quiseram beber, não gostavam daquilo, mas ele fala que, à medida do tempo que eles foram se acostumando, eles poderiam beber, porque era muito semelhante, né, à bebida que eles Aham, tinham. Que o aham. cauim, que é uma bebida alcoólica, né, tradicional aqui do povo indígena brasileiro, é feita a partir da mandioca, então os indígenas, né, plantam, colhem a mandioca ali. Faz um primeiro cozimento para tirar alguns compostos que podem ser tóxicos, né, como no caso da mandioca brava. Aí eles mastigavam e cuspiam aquilo em vasos de barro e deixava aquele produto fermentar. E a partir daí, então, a gente tinha essa bebida que é o cauim, que então é o primeiro registro de alimento fermentado, vamos dizer assim, né, nativo aqui do Brasil, é essa bebida indígena aí, o cauim. Muitos alimentos fermentados, Conrado, são alimentos indígenas, né? São de povos tradicionais. E olha só que interessante, se a gente pensar, você falou aí, né, que eles cozinham a mandioca, mastigam e cospem a mandioca para que isso depois fermente, né? É um processo muito semelhante à produção de saquê nos primórdios, né, em que as mulheres geralmente faziam essa mastigação de arroz, no caso do saquê, né? E depois essa pasta mastigada, ela era fermentada, gerando então o saquê. Você vê que processos muito semelhantes em populações completamente distintas e distantes, né? Então, olha que interessante, o homem observando fenômenos, né, de maneiras muito semelhantes, né, para produção de bebidas fermentadas. Então, essa questão da mastigação está principalmente relacionada a a produção de algumas enzimas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de amilase, atuando diretamente aí no amido, tanto da mandioca quanto do arroz, vai ser importante para quebrar o açúcar e disponibilizar esse açúcar para os micro-organismos fermentadores, principalmente as leveduras ali presentes. Então, veja que interessante, né? Essa citação que você trouxe aqui para a gente, mas está muito relacionado com a produção de um produto oriental, né? Completamente distante da gente. Então, provavelmente surgiram em momentos diferentes e não tem qualquer tipo de relação entre eles. Com certeza. E se a gente pensar, o processo é o mesmo, né? A matriz que estava disponível ali no Brasil, rico em mandioca, né? Países orientais, o arroz, que deu origem a diferentes tipos de bebida, mas o processo é basicamente o mesmo. Sim. Bom, professor, o que o senhor quer mais acrescentar em relação a esses processos fermentativos e como o homem tem direcionado o consumo desses alimentos, o que a gente tem hoje de alimento diferente? Olha, o que a gente pode falar em relação, pelo menos ao longo do tempo, né, que de início esse processo de fermentação ele era empregado para aumentar a conservação. Então, se a gente pensar, por exemplo, num repolho que dura alguns dias, né, no máximo aí, algumas semanas, a matéria-prima em si, se a gente fermentar esse produto para produzir um chucrute, por exemplo, ele vai durar meses. Então, de início, a intenção do homem era justamente conservar aquela matéria-prima, aquele ingrediente, né? Isso era interessante, por exemplo, numa época de guerra, numa época de algum problema de colheita, né? Ou numa época de peste, por exemplo. Então, armazenar um alimento era muito importante para a sobrevivência de algumas comunidades, né? Hoje, a gente tem ao longo do tempo isso foi se modificando, né? Então, hoje, é claro, a gente produz alimento, né? Para nos prover de energia, mas o ato está muito mais relacionado ao prazer, né? A sensação de se comer algo gostoso, né? Algo que nos gera essa sensação de prazer. Então, hoje, nós
fermentamos, claro, né, esses fermentados duram mais tempo, como eu já comentei, mas, além disso, nós fermentamos para gerar sabores e aromas interessantes, gostosos, né, produtos que nós gostamos de comer, que nós sentimos prazer em comer. E também a gente tem os componentes aí relacionados aos benefícios à saúde. Então, hoje é meio que os motivos, na verdade, foram mudando ao longo do tempo. Então, atualmente, a gente produz para consumir alimentos gostosos, saborosos e também, cada vez mais, pensando nos benefícios à saúde que esses alimentos nos proporcionam. Certo. E o que a gente tem assim de grupo de alimentos, né? Já falamos um pouco de lácteos, né? De massas, mas o que mais a gente tem que é conhecido? Existem muitos alimentos que não são muito conhecidos, né? Os lácteos, com certeza, são os mais famosos. Então, a gente tem queijo, né? Iogurte, leites fermentados. O kefir é um deles, né? A gente pode até falar um pouquinho mais dele mais adiante. Nós temos vegetais fermentados, chucrute, que eu acho que é o mais, talvez, um dos mais conhecidos dentro dos vegetais folhosos fermentados, que é de origem alemã. Mas nós temos também o kimchi, ou kimchi, que é um produto fermentado coreano. Dentro dos vegetais também a gente tem o chocolate. Muita gente não sabe que o chocolate é fermentado, né? Mas o chocolate, a amêndoa, ele é um processo, né? Um produto obtido a partir da fermentação da polpa do cacau. Se a gente pensar em leguminosas, a soja certamente é o mais utilizado. Então a gente tem o tempê, que é um produto indonésio muito interessante, à base de soja, o natto, que é um produto japonês, eu já comentei sobre ele aqui lá no início. Temos as bebidas, é claro, né? Cerveja, vinho, cachaça, enfim, uma série de bebidas alcoólicas, mas nós temos também a kombucha, que é uma bebida que tem ganhado cada vez mais espaço aí nos mercados pelo mundo afora. E quando a gente pensa também em cereais, aí a gente pensa nos pães, especialmente os pães de fermentação natural, que estão tanto na moda. Então a gente costuma dividir os alimentos a partir da sua matéria-prima, né, do tipo de matéria-prima, em lácteos, vegetais, enfim, essa grande diversidade de possibilidades que nós temos para produzir diferentes tipos de alimentos fermentados. Certo. E a gente usa um tipo diferente de micro-organismo, porque o tipo diferente de matriz, que ele vai propiciar também algumas características que são desejáveis para a gente. Exatamente. É interessante observar, né, que a arte de se fermentar está muito relacionada ao controle do processo. Se você deixar aquele produto fermentar demais, você vai ter um produto muito ácido, né, ou com um gosto que não é agradável, né? Então você vai ter um efeito indesejável nesse produto. Então, a arte de se fermentar adequadamente um alimento é você saber quando interromper, para que você fique só com esses aspectos, né? Só com esses sabores desejáveis, com esse aroma e com esse sabor gostoso que a gente tanto aprecia nesse tipo de produto. E aí existe um componente cultural muito, muito forte, né? Então aqui a gente tem no Brasil, de repente, por uma questão de colonização, né, nós somos colonizados pelos portugueses, que consomem muito açúcar, né, os doces portugueses são muito famosos por serem muito doces, né, por levarem muito açúcar. Então, nós temos esse componente cultural importante. Além disso, nós somos um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né? Então, é uma commodity que tem um fácil acesso aqui para a gente. Então, a gente tem uma certa preferência, no geral, a população brasileira, por alimentos um pouco mais adocicados, né, quando a gente pensa em uma cultura gastronômica. Então, alguns alimentos fermentados não são tão apreciados aqui no Brasil, porque tem um componente de acidez maior, né? Então, o brasileiro, às vezes, sente uma coisa mais ácida em algum alimento, ele já torce o nariz, né? Já faz uma certa cara feia ali, mas isso está relacionado muitas vezes com o hábito, não está acostumado, né? Com essa sensação, né? Com essa acidez um pouco mais acentuada, que é característica de boa parte dos alimentos fermentados. E é interessante a gente levantar que essa questão é muito de hábito mesmo, né? Então, o ser humano, ele é muito plástico, né? Ele vai modificando muito essa construção do gosto que a gente fala ao longo do tempo. Então, se você pensar no alimento que você consumia quando criança, certamente você vai pensar num doce, né, que te remete a uma lembrança da mãe, a uma lembrança da avó, né? Tem esse componente emocional bastante forte, tá? Ao longo do tempo, você vai amadurecendo e você vai adquirindo gostos
gosto, né, por outros tipos de produtos. Então, se a gente pensar nessa característica do ser humano de se adaptar, né, você vai construindo ao longo da sua vida gosto por coisas diferentes. Por que eu estou falando disso, Conrado? Porque eu costumo fazer algumas dinâmicas em aulas, né, em palestras, eu levo alguns alimentos fermentados para os ouvintes, né, experimentarem, e eu vejo muito cara feia. O pessoal torce muito nariz para alguns alimentos, mas eu falo, ó, eu brinco com eles, se você experimentar esse mesmo produto daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou até um pouco tempo mais, né, certamente a sua reação vai ser um pouco diferente. Por quê? À medida que você vai entrando em contato com aquele produto, com aquela sensação, né, que no início era um pouco estranha, quando você vai se acostumando com isso, né, você vai desenvolvendo um gosto por aquilo. Então, eu sempre falo isso para os alunos ou para os ouvintes aí dos eventos que eu participo, né? Se deixem experimentar, né? Vão provando ao longo do tempo, né? Certamente vocês vão adquirir um hábito de consumir um alimento um pouco mais ácido, né? Ou com um componente ali de sabor diferente que a gente não está tão acostumado. Acho que isso é muito cultural, né? A gente vem de acordo com aquela alimentação infantil da família ali, você acaba criando um paladar para aquele determinado tipo de alimentos e aí você reeducar seu paladar é um pouco difícil. Não tem muito a ver, mas, por exemplo, quando eu parei de tomar café com açúcar, né, historicamente, no Brasil toma muito café com açúcar, é muito difícil, né? Mas depois, né, já tem anos que eu tomo sem açúcar, você acostuma, você tem um outro paladar, você consegue diferenciar melhor um tipo de café do outro. Então, são coisas que a gente tem que ir incluindo na nossa cultura particular, né, como você disse aí, se permitir experimentar outros sabores. É uma questão de hábito, simplesmente. Com certeza. E, professor, os principais alimentos que a gente tem hoje. Eu lembro que 5 anos atrás eu ia no mercado, na seção de bebidas, assim. Eu não via muita coisa de fermentado. Hoje em dia já tem várias marcas, vários rótulos de algumas bebidas. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre elas aqui. Olha, Conrado, eu acho que a gente pode destacar alguns alimentos que têm ganhado, né, mais visibilidade. Um deles é o kefir. Tem muita gente que consome já kefir, que produz, inclusive, kefir. Não sei se você conhece, para quem está ouvindo e não conhece, o kefir é um tipo de leite fermentado, né? E ele é diferente do iogurte. Tem gente que fala que o kefir é um tipo de iogurte. Não, né? O kefir tem os seus micro-organismos específicos. E o sabor e o aroma são diferentes, né? Se você experimentar e tiver um pouco mais de atenção. Então, o que é interessante, para produzir o kefir, você precisa de um inóculo, né? Na verdade, são grãos de kefir que a gente fala, são parecidos com uma couve-flor. Não sei se você conhece, Conrado já viu, mas são estruturas que a gente consegue, né, manipular, podem ser maiores ou menores, mas geralmente fica em torno de 3 centímetros, esses grãos de kefir, e você adiciona então esses grãos a uma nova quantidade de leite, geralmente de 5 a 10%, e deixa esse produto fermentando, né, de um dia para o outro, se a gente pensar num ambiente de produção doméstico, né? Depois você pode envasar esse leite fermentado e maturá-lo, né, sob refrigeração durante mais 24 horas, para você ter uma intensificação ali da complexidade de sabor. Então, é uma bebida bastante interessante. O que a gente tem ali, principalmente no kefir? Lactobacillus kefir, temos algumas espécies de leuconostoc, lactococcus, lactobacillus, kefiranofaciens, é um outro micro-organismo característico do produto, né? Nós podemos ter algumas leveduras, como Cluveromyces, Saccharomyces kefir, pode ter também Saccharomyces cerevisiae e, eventualmente, uma bactéria cética, como a Cetobacter. Então, isso produz um leite fermentado com uma característica de sabor e de aroma bem peculiares, né, bem típico desse produto. E é interessante que existem alguns benefícios à saúde atribuídos ao consumo de kefir, né? A bebida é considerada uma probiótica, né? Quando a gente fala em probiótica, a gente está falando de micro-organismos vivos que são capazes de conferir benefícios, né, quando ingeridos em quantidades adequadas. Além de ser um probiótico, ele auxilia na redução de colesterol, no controle do peso corporal e alguns estudos também têm evidenciado em modelos animais o potencial anticâncer do consumo prolongado de kefir, né, do consumo frequente de kefir diariamente.
Eu conheço o kefir assim, e eu acho que é engraçado até culturalmente, né? Que é sempre alguém que vai te passar essa cultura inicial para você começar a fazer na sua casa, e aí depois você passa para uma outra pessoa, né? Eu acho que nunca vi um inóculo comercial assim que você consegue de repente comprar no Geralmente, mercado. geralmente é esse sistema de transferência de mudas, né, que a gente fala, doação de mudas. Isso acontece também com outro produto, que é a kombucha. Não sei se você conhece, Conrado. A kombucha, ela tem ganhado bastante mercado. Então, se você pegar uns 3 anos, acredito, atrás, você não via isso no mercado. Hoje você vai em qualquer supermercado ali de médio porte, você já encontra diferentes marcas de kombucha para comprar. Mas muita gente produz em casa kombucha também a partir de uma muda, né? Como a gente estava comentando ali, semelhante a kefir. E a kombucha, então, para quem não conhece, é uma bebida produzida a partir da fermentação de chá, chá adoçado, né? Para produzir kombucha, tem que usar o chá de Camellia sinensis, que é o chá verde ou chá preto, né? Ou as variedades desses tipos de chá. E é muito interessante, Conrado, para quem nunca viu o processo de produção de uma kombucha, você adoça o chá e depois inocula uma comunidade, na verdade é um grande biofilme de bactérias ali, leveduras, que é o que a gente chama de SCOBY, esse nome do inglês, né, que significa em português uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Parece uma panqueca, em português a gente chama de panqueca, né? Então é uma panquequinha assim, você consegue manipular, e ela é basicamente de celulose. Então você adiciona essa panqueca num novo lote de chá adoçado e mantém esse chá fermentando ali geralmente durante uma semana. E depois, ao final desse processo, você pode saborizar esse chá, adicionando uma fruta, um suco de uma fruta, por exemplo, e deixa isso maturando fermentando durante mais uns 3 ou 5 dias. E o grande barato dessa bebida, Conrado, é que algumas pessoas se referem a ela como refrigerante natural, né? Porque é uma bebida bastante gaseificada. Então, quando você abre, realmente começa a efervescer, assim, né? Parece um refrigerante mesmo. É interessante que tem um teor calórico menor, porque aquele açúcar que você adicionou no começo da produção, ele é consumido em grande parte por esses micro-organismos fermentadores, né? Então, para produzir a kombucha, o que tem que estar presente ali, né? O que existe nessa panqueca, nesse inóculo? Que nós temos aqui como micro-organismos? Principalmente leveduras, tá? Então nós temos algumas espécies de Saccharomyces cerevisiae, inclusive, pode estar presente, Zygossaccharomyces kombuchensis, né, que foi um micro-organismo que foi isolado dessa bebida. Podemos ter Cândida presentes ali também, bactérias acéticas, Acetobacter, Comagataebacter, que é um outro gênero de bactéria acética, inclusive que é a maior produtora dessa matriz de celulose que eu comentei com vocês. E nós podemos ter algumas bactérias láticas, principalmente lactobacilos. Tá? Então é uma bebida que no final ela vai ter uma característica acética, vai ter um gosto que lembra um pouco de um vinagre, mas depois que você saboriza, né, adiciona uma outra fruta, essa bebida adquire esses sabores que você preferir, que você adicionar posteriormente. E a gente tem alguns benefícios também atribuídos ao consumo de kombucha. Essa bebida tem uma atividade antimicrobiana, atividade antioxidante, anti-inflamatória e um potencial também de ser um produto anticarcinogênico. Então, tem muitos estudos científicos relatando esses benefícios do consumo de kombucha. Eu acho que o kombucha eu vejo muito no mercado. Eu acho que 2, 3 anos atrás realmente a gente não tinha nada. Acho que foi quando deu o boom da cerveja artesanal, né? 2 anos atrás. E agora tá para mim nessa onda do kombucha. Eu vejo muito no supermercado diferentes marcas conhecidas já lançando sua própria bebida. Eu tenho um amigo que fabricava cerveja, ele deixou de fabricar cerveja porque hoje em dia já tem muitas marcas de qualidade, é muito competitivo e indo para esse novo mercado aí, esse Sim, tipo de bebida. é muito interessante. Eu produzo assim em casa, mesmo para consumo próprio, e gosto bastante. Bom, e o que mais que a gente tem de bebida que tá, né, de alimentos que está em destaque hoje em dia? Olha, se a gente pensar, né, a gente está comentando a kombucha, que a gente não via no mercado, existe um outro produto também que é o tempê. O tempê, recentemente também a gente tem visto aí com uma maior frequência nos supermercados, ele é um produto à base de soja. É uma soja cozida
fermentada, e aí a gente tem um micro-organismo bem diferente, que é o Rhizopus. É um fungo filamentoso, tá? Então a soja ela é cozida, depois da cocção adiciona-se o inóculo, né, o Rhizopus, ele cresce na superfície de toda a soja. Geralmente a gente produz o tempê em sacos, né? Bem fechadinhos, que a gente faz alguns furinhos para respirar, então o fungo filamentoso ele é aeróbio, né? Ele precisa de oxigênio. E depois de 24 horas, Conrado, essa soja está completamente recoberta por esse fungo. Tem uma coloração branca, bem bonita. Tá? Para quem nunca viu, parece um pouco, me lembra um pouco um torrone, né? Que é aquele doce, parece um bloquinho, né? Todo branco assim por fora. Ele fica um pouco com essa característica. E esse produto ele tem ganhado muito destaque principalmente para os veganos. Os veganos consomem muita soja. E a gente sabe que a soja tem alguns componentes antinutricionais que a gente fala, né? Algumas substâncias ali presentes que acabam dificultando a absorção de outros nutrientes. Então, olha só que interessante. Fermentar a soja com o Rhizopus, isso pode causar redução de até 90% do ácido fítico. Tá? E isso é importante para promover a absorção de outros nutrientes para quem faz um uso muito grande de soja, por exemplo. Então, o público vegano costuma consumir bastante, que é uma forma de consumir soja, né, de maneira a não interferir no processo de absorção de outros nutrientes. E se você for no supermercado um pouco maior hoje, você já encontra nas geladeiras, você vai encontrar ali pacotinhos com tempê, com soja fermentada por rizolos. Entendi. E tinha comentado também anteriormente, acho que é kimchi. Kimchi. O kimchi é um outro fermentado, e ele é à base de vegetal. Então a gente utiliza para a produção de kimchi a selga. Diferentemente do chucrute, que é a base de repolho fermentado, o kimchi ele é a base de acelga. E ele é, Conrado, um alimento característico, representativo da cultura coreana. Então, se a gente pensa aqui para o brasileiro, né? Se a gente perguntar para alguém de fora um alimento que lembra o Brasil, eles vão falar certamente feijoada, né? Ou brigadeiro, né? De repente uma sobremesa, né? Ou a caipirinha que eles sempre comentam, né? Que são produtos típicos do Brasil. Se perguntar para você um dia qual é um produto típico da Coreia, você vai falar kimchi. É o produto que representa a cultura gastronômica coreana. Para a gente ter uma ideia, lá existem mais de 200 tipos de kimchi diferentes. Existem supermercados especializados apenas em kimchi. Se você quiser comprar tipos diferentes, você vai nesses empórios especializados. Então é um produto muito interessante e ele é um produto muito apimentado, porque eles adicionam uma pimenta, um mix de pimentas coreanas para a produção, que isso auxilia no processo fermentativo. Então pega-se a selga sem higienizar, né? Só faz uma lavagem para retirar as sujidades maiores, e essa selga ela é meio que desidratada com sal, e depois acrescenta-se uma série de ingredientes, especiarias, alguns tipos de vegetais e esse mix de pimentas. Então, as próprias bactérias láticas ali presentes na selga, junto com os micro-organismos que estão, né, provenientes desses outros ingredientes, vão resultar num produto fermentado. Isso pode variar de 5 a 20 dias, mas existem quintis que têm anos, até mesmo décadas, né, que continuam fermentando. Então, claro que vão ter características de sabor bastante diferenciadas. E o que nós temos ali na produção do quinti? Principalmente lactobacillus, leuconostoc, tetragenococcus, que é uma outra bactéria importante para a fermentação de alguns produtos, além de Weissella, que é um outro gênero de bactéria que está muito presente nesse mix de pimentas. Então, tudo isso vai fermentar esse produto e, ao término, a gente vai ter um clássico quinti coreano. E, como interessante, como a gente está sempre falando aqui, alguns estudos já relatando atividade imunomodulatória, né? Uma atividade anti-obesidade para controle de peso e combate a alguns patógenos alimentares, a partir do consumo frequente desse tipo de produto. Entendi. Professor, e só de curiosidade, assim, se eu quiser fazer algum desses alimentos em casa hoje, eu consigo fazer? Sim, hoje está cada vez mais fácil porque a gente tem inóculos, de uma certa forma, um acesso mais fácil. Então, se você for a alguma loja de produto mais natural, que vende coisas naturais, algumas lojas já vendem alguns inóculos, né?
Ou você pode entrar em alguns grupos, né, em redes sociais, existem grupos de fermentadores, e eles cedem muitas vezes esses inóculos. Se você quiser produzir uma kombucha, produzir um kefir, você entra em contato, claro, né, tem que saber a procedência, tem que checar antes, né, se a pessoa já fornece para mais gente, né, se não teve nenhum tipo de problema, mas é cada vez mais fácil produzir isso em ambiente doméstico. O que eu deixo como dica, Conrado, para quem quer produzir, é sempre aqueles cuidados básicos, né? A matéria-prima de boa qualidade, então leite de boa qualidade, se for produzir um queijo, se for produzir kombucha, usar um chá bom, né, de boa qualidade. Se for produzir um chucrute ou kimchi, comprar vegetais também que estejam íntegros, né? E que estejam sãos, de uma certa forma, né? A qualidade da matéria-prima é muito importante. A água utilizada sempre, né? Água potável, água de qualidade para a produção e aqueles cuidados básicos de boas práticas que a gente fala, né? Higiene pessoal, as mãos limpas, os cabelos sempre presos, né? Evitar usar acessórios e adereços. E também tem um cuidado especial com a corrente de ar, né? Que muitas vezes a janela aberta ali próxima pode carregar esporos, isso pode contaminar com alguns tipos de fungos. E os utensílios também sempre limpos e sempre bem higienizados. E aquela máxima que vale para todo mundo que quer fermentar em casa. Fique atento aos sinais, né? Se você perceber alguma mancha ou algum odor estranho naquele alimento, descarte, né? Comece de novo. Né? Qualquer indício de contaminação, uma colônia com uma coloração diferente ou um aroma lembrando alguma coisa estragada, né? Um aroma diferente daquele produto que você está esperando, a recomendação é sempre descartar e começar de novo esse processo. Perfeito, eu acho que eu vou tentar fazer algum desses aí, depois eu te envio Eu ou quero te saber peço o resultado. ajuda para poder ver. Eu gosto muito de fazer massa em casa, assim, sempre faço pão, pizza, mas bebida eu nunca fiz, vou tentar fazer. Professor, no caso da kombucha, se eu comprar, né, kombucha no supermercado, a partir daquilo eu consigo fazer em casa já ou eu preciso de uma outra Sim, dá para fonte? fazer. Não, dá para fazer a partir de uma bebida comprada. O problema, assim, de você começar a fazer do zero, Conrado, é que você precisa de um tempo muito maior numa primeira fermentação. Então, se você comprar uma kombucha no supermercado, aquela primeira fermentação que você fizer, ela vai durar aí em torno de 21 dias. Para que você tenha um chá bastante fermentado novo, para você produzir em maior quantidade, né? E para você também ter aquela panqueca. Se você comprar aquela sua kombucha, né, no supermercado e inocular uma nova quantidade de chá, você vai ver na superfície crescendo uma comunidade de micro-organismos ali. Isso vai demorar mais tempo, claro. Como eu falei para você, pode durar em torno de 3 semanas. Mas é possível, sim, produzir a partir de uma kombucha industrial. Entendi. Muito legal. Bom, professor, eu queria só que o senhor falasse um pouco do laboratório, né, as áreas de pesquisa que têm sido tidas dentro do laboratório, material de divulgação, onde a gente pode encontrar algum material de divulgação seu. Sim. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Viçosa, né, Conrado, como você já comentou, e eu atualmente coordeno o FERMicro, que é o Laboratório de Microbiologia de Produtos Fermentados. Então, a gente trabalha com alguns tipos de alimentos fermentados. O enfoque é microbiológico, né, sempre no papel dos micro-organismos, na produção desses alimentos fermentados. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem uma página no Instagram e no Facebook. É só procurar lá FERMicro, FER de fermentação, né? E micro de microbiologia, tudo junto. fermicro.ufv. Vocês vão encontrar nossas páginas lá, o contato para quem quiser perguntar, mandar alguma sugestão, tiver interesse em trabalhar com a gente também, quem for da área acadêmica aí, ficam aí esses canais disponíveis para vocês. Perfeito, professor. Eu vou colocar então os links também na descrição do episódio, no Instagram também vou colocar um pouco do material. Mas te agradeço, acho que a gente conseguiu abordar várias coisas, desde da característica dos micro-organismos até fabricar esses produtos em casa, um pouco da história. Então, muito obrigado. Tá ótimo. Eu agradeço mais uma vez o convite e se precisar, a gente fica à disposição. Um abraço. Então, um abraço, até mais.